tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Toca BG. Eu sou a Érica. Eu sou o Lino. E hoje nós vamos falar de Outre! com as expansões. E que jogo, hein, Érica, não? Me fala, Lino, sobre o que é esse jogo? O jogo do Outre, ele é um jogo de RPG para 2 a 4 participantes a partir de 14 anos, mas eu acredito que dá para jogar com um pouquinho mais jovens, né? E o tempo de partida? Mais ou menos uns 60 minutos. Então bora para a preparação do jogo. Então, pessoal, vamos à preparação do jogo. Primeiro, vamos ver os componentes, né, que vem com o jogo. Aqui nós temos os recursos, temos a moeda, a pele, a alga, o fogo e a pedra. Nós temos 8 personagens, cada personagem tem uma habilidade especial. Aqui nós temos as fichas, tá? De perigo, o de pão, as fichas de objetivo principal e a vida dos personagens. Aqui nós temos os dados, né? Os componentes de madeira que vêm com o jogo. E aqui são as cartas que vêm com o jogo. Essas duas cartas são da expansão nova. Essas são as cartas de evento, de problemas que vai aparecer durante o jogo e as cartas de aventura. Aqui também temos os componentes das novas expansões. Aqui também nós temos os componentes que veio com o jogo base. Temos as torres que a gente pode construir durante o jogo e também as oficinas que a gente pode construir durante o jogo. Aí tem pousada, tem taverna, então essas fichas podem ser construídas durante o jogo. Vamos para as regras do jogo Outre. Então, para a gente entender a regra do Outre, é importante, primeiramente, entender como é que as expansões podem ser colocadas no jogo base. Nós temos essas cartas que a Érica nos apresentou, que são as cartas da expansão. Podem notar que a coloração das cartas representa a caixa do jogo expansivo. Por exemplo, o Outre Mounts and Steeds, que é mais voltado para esse lado da cavalaria, onde é muito interessante porque os cavalos eles têm habilidades especiais, são as cartinhas amarelas. E o azul, ele é mais voltado para uma questão mais aterrorizante, realmente é bem interessante, porque nós jogamos um cenário e foi bem macabro. São os azuizinhos aqui. Então, no jogo a gente pode colocar, aliás, para ficar mais interessante, até deve-se colocar os amarelos no jogo base. Os azuis a gente pode colocar quando a gente utilizar as cartas de aventura azuis que representam também os jogos da base, que é o de terror. O que acontece? Primeira coisa, vamos pegar aqui e escolher um personagem. Mas como é que eu escolho um personagem no Outre? Perceba que na ficha do personagem nós temos o seguinte: o desenho do personagem, o nome do mesmo. Nós temos aqui a quantidade de vida que esse personagem pode ter. Por que eu falo isso? Porque tem personagem que ele tem uma resistência um pouco maior, enquanto outros têm uma resistência menor. O Lars, por exemplo, ele tem uma resistência de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando chegar aqui nesse vermelho, a resistência deles chega ao fim. Eles não morrem no jogo, isso é bem interessante. Diferente de um RPG tradicional, você não vai morrer. A fichinha vai chegar até o 0 aqui, você vai ficar super fatigado, mas você não vai morrer e não vai parar de jogar, você vai continuar. Isso vai ser dito mais adiante. Outra coisa interessantíssima é que cada personagem tem uma certa habilidade. Eu diria nem habilidade aqui, eu diria como um símbolo que representa um tipo de skill que ele pode estar variando durante o jogo. Como por exemplo, o Ernest, a gente gosta de chamar ele de viajante porque todas as histórias que relatam a esse símbolo são relacionadas à viagem, enquanto esse martelo são relacionados à construção. Nós temos um outro exemplo, a Maeva, que é soldado, então é luta. E para finalizar, nós temos um que eu adoro particularmente, que é a magia, que são os intelectuais do jogo. Então, cada personagem vai ter uma habilidade que poderá ser utilizada até o seu coraçãozinho chegar ao máximo antes
desse número de bloqueio, desse símbolo de bloqueio, perdão. Porque quando esse coração chegar ao bloqueio, que é mostrado como exemplo aqui na Celina, ela deixa de usar essa habilidade. E quando ele está muito fatigado, como eu disse que ele não morre, tá o coração aqui no último coraçãozinho, ele para de usar também o seu símbolo especial. Então, no caso aqui da Celina, por exemplo, a Celina, com a sua habilidade, ela pode rerolar um dado de ocupação. O que são os dados de ocupação? Eu vou falar mais à frente, mas esses são os dados de ocupação. Para cada um dos seus testes. Então, cada um dos personagens vai ter uma assimetria. Isso é muito interessante no jogo. Além de uma arte belíssima dessa. Assim que você escolher o seu personagem, coloque o coração na parte superior para dizer que ele está completamente satisfeito de vida. Recolha a ficha do personagem de acordo com a cor. Pode perceber que ela tem os mantos rosa, então ela é uma personagem rosa. E assim você vai colocar o seu personagem dentro da fortaleza. Esse jogo ele é até para 4 jogadores. Então vocês poderão jogar de 2 a 4 jogadores, ok? Os personagens escolhidos foram Maeva e o Ernest. Depois que escolher esses personagens, perceba o seguinte: nós temos dentro da fortaleza, que é representada por esse quadrado emurado, esses 4 símbolos que já foram falados anteriormente, porque eles vão nos fornecer durante o jogo um símbolo adicional representado dentro das aventuras que nós precisamos fazer os testes de ocupação. Depois de escolher o seu personagem, vamos pegar as cartas de problemas da região. Então as regiões vão nos fornecer problemas e essas cartas elas são embaralhadas e colocadas nesse tabuleiro lateral no símbolo do sino. Pegamos também as cartas de evento, que serão apresentadas durante o jogo também, embaralhamos e colocamos ao lado na parte superior de eventos. O divertido desse jogo é o seguinte: nós vamos poder escolher entre 13 crônicas. Nós temos 13 crônicas porque são 7 do jogo base e são 3 para cada expansão. E eu vou mostrar para vocês agora como que funcionam as crônicas. As crônicas são o seguinte: nós temos as crônicas curta e nós temos as crônicas longas. Observem, crônicas longas. Então, dependendo do pique dos seus colegas aí de tabuleiro, vocês vão escolher entre a longa e a curta. E assim que escolher qual crônica vocês querem, não importa, colocando as duas expansões, qual seja a crônica. Pode ser do Mountain Steed, pode ser do Undead Alive, como também pode ser do jogo base. Vocês vão pegar essas cartas com esse símbolo, que eu não me lembro o nome agora no momento, mas parece uma carta, né, que é colocada assim. E elas têm as suas dificuldades e também se a história é longa ou é curta. Então a gente separa, eu gosto de separar, como eu já deixei separado aqui, ó, sempre deixo, ó, crônicas curtas com um corvinho que representa a dificuldade 1, considerado fácil, embora esse jogo não seja fácil. Crônicas curtas com 2 corvos médio e 3, que é o difícil. E depois as crônicas longas com 1 fácil, 2 médio e 3 difíceis. Depois que escolher a crônica, imaginemos que escolhemos uma crônica curta. Eu peguei uma crônica de um corvinho só. Então o que acontece? Eu vou colocar ele aqui. Vou pegar a crônica que eu quero jogar. Vamos dar um exemplo aqui. Essa crônica da expansão Undead and Alive, tá bom? É a crônica Famintos. Não tive ainda o prazer de jogar, mas com certeza deve ser sensacional. E colocamos ela aqui, nesse espaço que é um livro, porque durante o jogo isso vai ser realmente como um livro. Vamos abrir, ó, que é a história,
e uma imagem. Esse jogo é belíssimo, as imagens elas compõem muito bem com a história do jogo. Após escolher a crônica, observe na carta escolhida, né, de dificuldade, que vocês têm duas cores aqui e também símbolos. Um barril cinza, meio escuro, meio preto. E aqui nós temos umas panelinhas, parecem panelas, que são azuis, que são do jogo expansivo. Então nós vamos pegar exatamente essas 20 cartas, tá, azuis, que representam, e as marrons, aqui, perdão, as cinzas escuras, que representam as duas cores representadas nessa carta aqui, de dificuldade 1. Uma coisa interessante é, como eu coloquei as duas expansões de jogo, o Mounts and Steeds, ele fornece 4 cartas adicionais para o jogo base, para cada uma das colorações que nós temos diferenciadas, como a escura, aqui a preta, a marrom, a verde. Então nós temos no total agora não 20, mas 24 cartas para cada um desses temas aqui. Apenas a da escuridão aqui do Undead Alive, que não, ela só tem 20 cartas, mas o que fazemos agora? Pegamos as cartas, as embaralhamos e colocamos em cada região, que é representada por números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o 8, 3 cartas. 1, 2, 3. 1, 2, 3 até o número 8. Completamos todas elas. E as crônicas que sobrarem, as aventuras, perdão, que sobrarem, nós vamos colocá-las aqui, nesse espaço. Porque durante o jogo elas serão também colocadas, adicionadas a cada região. E isso é muito perigoso, tá bom? Além das construções desses edifícios, nós temos também a construção de 2 tipos de torres. As torres básicas e as torres avançadas. As torres básicas, elas são construídas gastando apenas uma erva. E as torres avançadas, uma pedra e um fogo. E nos fornece um ponto adicional de torre, que é muito bom. Quer dizer que quando a gente constrói essa torre, a nossa fortaleza está um pouco mais segura. E por que é importante construir essas torres? Seja a básica ou a avançada, não importa. O importante aqui é entender o seguinte: a partir do momento em que vocês conseguem limpar uma região com problemas, limpar de problemas e limpar de aventuras, você deixa essa região segura. Então, no mesmo token em que ela pode ser perigosa, ela tem o símbolo de segura, que é representado por essa árvore verde. A partir de agora que uma região está segura, nenhum perigo acontece nessa região. E isso é importante porque os objetivos principais do jogo, eles estão aqui nessa carta de dificuldade. Então, observe aqui, nós temos 3 possibilidades de objetivos principais. Mas uma coisa bacana do Outre é o seguinte: esses objetivos principais não nos fazem necessariamente vencer o jogo. Eles nos fazem avançar para uma vitória melhor. Por quê? O objetivo principal é passar a crônica, é desenvolver a crônica de uma forma bastante eficiente, é conseguir tirar sucessos, conseguir entender o que a crônica vai nos fornecer como uma bela história. Agora, nessa carta de objetivo e de dificuldade, vocês vão cumprir esses objetivos, que são 3, da seguinte forma: se eu tiver uma região, como aqui no exemplo, é perfeitamente, como posso dizer, segura, e 3 cartas de perigo, aliás, 3 cartas de problemas resolvidos, eu consigo finalmente completar esse objetivo. Eu posso até, se quiser, fazer os outros objetivos também, embora não sejam tão fáceis, mas com certeza é
super possível. Nesse caso, eu posso ter até 3 objetivos cumpridos, como pagando um pão, toda setinha é para pagar, e regiões seguras. Aqui eu preciso necessariamente ter uma taverna construída. Mas uma coisa muito importante entender é que quando eu tenho uma região construída, ela não conta para os 3, ela conta apenas para 1. Eu preciso de 3 regiões da Satrápia resolvidas para então eu conseguir chegar mais próximo desses objetivos. Depois de conhecer os personagens, conhecer as possíveis ações, como que se perde o jogo, as fichas de problemas, perigos, tudo. A gente vai começar a entender agora como que usa as cartas vamos chamar cartas de Aras. Por quê? Essas cartas são da expansão Mounts and Steeds que nos fornece uma habilidade especial para os nossos cavalinhos. Então, embora já no jogo base a gente tenha os cavalos, eles não têm habilidade, mas com essa nova expansão sim, nós temos a habilidade para o nosso cavalo. Como que funciona? Embaralhamos, colocamos próximo do tabuleiro, logo no início do jogo, claro. E precisamos construir o Aras. O Aras é onde os cavalos ficam na história, né? Os cavalos ficam lá comendo, vivendo. E aqui no jogo, ele se torna uma ação. Após construir o Aras, assim como qualquer edifício, lembrando que tem que estar dentro da fortaleza com o seu personagem que for usar a ação de construção, você tem direito de fazer uma ação entre as suas duas, que é de pegar 2 cartas do monte de Aras, ou seja, da expansão amarela, e escolher a que melhor combina com você. Escolhe, coloca do lado do seu personagem e perceba que nós temos um número de ferraduras. Esse número de ferraduras é o número de carga que essa habilidade nos fornece. Então, nesse caso aqui, que é a Rubicão, o nome dessa habilidade, ela nos fornece 2. E isso é importante porque cada carta ela vai nos fornecer uma forma de utilização. Aqui nós temos a ação bônus, que é uma ação que não é contada das 2 base que nós temos. Então nós temos as 2 ações principais e uma ação bônus que pode ser feita adicionalmente sem custo, que é a utilização do Rubicão ou da Margarida, são o nome dos cavalos. Aqui no caso do Rubicão, vamos ver o que ele faz. Mova para uma região com pelo menos um outro guardião. Então o Ernest numa jogada veio para a região 2 lá, eu posso usar uma das minhas habilidades aqui do Rubicão, gastar a ficha e me mover para a região onde está um dos personagens. E isso parece muito pouco, mas para o jogo é muita coisa. Uma ação adicional é um grande avanço, porque cada jogador tendo apenas 2 ações se torna bastante fechado, bastante difícil de fazer muitas habilidades, muitas ações durante o seu turno. Então é interessante porque essa expansão lá deixa o jogo um pouco mais evoluído, um pouco mais expansivo, como o próprio nome já diz, expansão. E nós temos também o OT Undead Unalive, que são essas cartas. O que acontece? Essas cartas elas vão funcionar necessariamente se nós utilizamos as cartas azuis que são da expansão Undead Unalive. Em algum momento nessas aventuras, ele vai falar para tirarmos uma carta de Langor, que é essa carta aqui. Apenas uma dela, nós vamos abri-la. E isso é muito legal porque ela acaba sendo uma carta que, embora não nos dê uma habilidade, ela nos tira uma habilidade. Então ele deixa o jogo mais arrastado e mais difícil de chegar até o final da crônica. Nesse caso, como no exemplo, nós temos aqui a covardia. Vou ler para vocês. É difícil de admitir diante de seus companheiros, mas você está com medo de ficar sozinho. É uma carta bastante negativa. Aliás, todas as cartas de Langor são negativas. Uma história e logo mais uma ação ou uma reação negativa dessa carta. Que nesse exemplo nós temos, você não pode utilizar uma ação regular
para vivenciar uma aventura. Então ele tem medo de aventuras, ele não consegue fazer cartas de aventura. Olha que problemão para a crônica, hein? Essa carta, ela vai vir também junto com o seu jogador. Ah, mas Lino, eu acabei de receber mais uma carta, posso pegar mais uma? Sim, você pode pegar mais uma. O que acontece é que você vai pegar essa nova carta, só não vou abri-la para vocês não perderem o brilho de ler ou que a carta tem atrás dela quando vocês tiverem a cópia de vocês. Vocês vão pegar essa carta adicional, caso você já tenha, você vai descartar a anterior e vai receber um dano, ou seja, um ferimento, porque o Langor agora, além de visitar o seu corpo físico, ele visita a sua alma. É bastante cruel, mas é isso mesmo. E no caso do Mounts and Steeds, eu posso também escolher mais uma da mesma forma. Pego duas com uma ação, escolho uma delas para ficar e simplesmente descarto a anterior. As cartas de Langor, elas ficam funcionando passivamente para o jogo todo até você poder descartar essa carta. E como é que eu descarto? Simplesmente eu preciso fazer uma ação na região 6, que é receber toda a vida. Assim que eu recuperar toda a minha vida na região 6, eu consigo descartar essa carta e estou livre desse Langor, ou seja, livre desse problema. Já as cartas amarelas, tiaras, vocês não vão querer perder, com certeza, porque elas são habilidades positivas. A questão é, assim que acabar a carga da carta, quando você fizer uma ação de descanso com seu personagem, lembre-se, ganha um pãozinho, ganha uma vida e também recupera uma ferradura. Mas você nunca recupera mais do que tem na sua carta de aras, ok? Então, pessoal, essa foi a preparação e as regras do jogo. E se vocês se interessaram por Outré, assim como nós, adquira sua cópia também na Live Toys. É a melhor loja de jogos de tabuleiro. Vai pela Toca BG, viu? E se vocês tiverem interesse, né, do site da Live Toys, a gente vai deixar na descrição do vídeo. Isso. E se vocês gostaram do nosso vídeo, não deixe de dar um like, de compartilhar e seguir o nosso canal no YouTube. Muito obrigado. Lembrando a vocês que a gameplay do jogo vai estar também disponível já para vocês e vai ser bem divertido, porque nós vamos fazer algumas jogadas aqui para vocês entenderem como é que o jogo vai funcionar. Exatamente, até para ficar melhor para vocês como que funciona as regras e como o jogo flui, né? Então vai estar disponível logo aí no nosso canal. Valeu, pessoal! Até mais!